João Soares, o seu comentário a estas declarações do Jean Bostan, essas implicações que ele vai arrastando com ele. Bom, obrigado. Bom, vou começar desta parte final da sua pergunta, no sentido de que não me parece que ele tenha dito coisas que impliquem a partida. Não devemos perder de vista o fato de que se trata de um julgamento. E o Sr. Jean Bostan, sendo, vamos lá dizer, o réu humor nesta história que está a ser ouvido, tem definido com os seus advogados a sua estratégia de defesa. E é no âmbito desta estratégia de defesa que, por exemplo, inicialmente tinha decidido que não falaria. Houve informação que dava conta de que das opções que lhe eram colocadas pelo sistema, entre falar e não falar, pareceu, por aquilo que foi nos dado a conhecer, esta era uma que ele preferia não ter falado. Que a lei lhe dá, na verdade. Mas mais tarde mudou, estou a explicar a questão da estratégia, mudou e decidiu falar. O que acha que e ao decidir falar, é estratégia. Eu também sou advogado e em função da forma como o julgamento decorre, eu mudo de estratégia, estou livre de fazê-lo. Não, eu perguntava era o que é que acha que visava esta estratégia de implicar, por exemplo, um chefe de Estado? Não, quer dizer, eu preferia continuar com o fio, porque chego aí, toda esta minha aérola visa chegar aí. O fato é que na definição da estratégia de defesa, o entendimento que os advogados terão tido de que ele não devia falar, presumo que poderia ter que ver com o fato de que na conversa com os seus advogados, ele não tinha depoimentos consistentes. E poderão os advogados, numa primeira fase, ter preferido que ele acionasse o mecanismo de não falar, que ele eventualmente haveria de conseguir ser responsabilizado minimamente em função de não ter dito o que fosse. Decidiu falar, eventualmente os advogados nessa altura tenham entendido que já tinham conseguido atingir um nível de equilíbrio retórico por parte dele, mas parece que não, parece que a primeira estratégia tinha sido melhor. Se não, vejamos. Se nós nos recordarmos, tem havido a referência do pagamento de um valor de cerca de 2 milhões de meticais. A pessoa que 2 milhões de dólares, quis dizer, a pessoa que se veio dizer agora que o pseudônimo que consta dos autos quer dizer o nome do nosso chefe de Estado. E mais tarde agora vem-se falar de 1 milhão. Se nos recordarmos, terá sido exibido um borderô que falava de supostas transferências ao Partido Frelimo no valor de 10 milhões e mais tarde na sua alocução veio falar de 4. Se nos recordarmos, dentre outras coisas tantas que veio dizer que terá sido instruído pelo então chefe de Estado para que não procedesse a qualquer tipo de pagamentos e depois terá recebido ordens de uma outra pessoa que não diz quem para começar a proceder aos pagamentos. E se nos recordarmos também, ao trazer o nome do nosso Presidente da República a esta questão, trá-lo na perspectiva de que ele teria recebido dinheiro através de uma empresa situada na Ásia. Sunflower International. E todas as buscas que têm sido feitas pelos interessados até agora, não resulta que se encontre essa empresa existente registrada no Dubai. Portanto, há um conjunto de coisas aqui que convidam-nos a uma certa abstração do fenômeno político da coisa e analisarmos friamente o problema. Porque se quisermos analisar a coisa do seu ponto de vista técnico, então temos que começar a discutir a questão da idoneidade da pessoa que está a falar, em função da circunstância em que se encontra. Provavelmente esteja a ser arquitetada ou tenha sido arquitetada uma estratégia que se tenha entendido que politiza mais o problema, torna-o mais polêmico, que isso eventualmente poderia suavizar a situação dele enquanto réu, enquanto criminoso nestas coisas. Temos conosco elementos que são palpáveis, que são aqueles que têm que ver com transações que foram feitas, estão documentadas. O fulano recebeu dinheiro nesta conta, depois transacionou para ali, comprou residência acolá, por aí fora. Aparentemente provadas, porque ainda não houve julgamento em Moçambique, as pessoas ainda gozam da presunção de inocência, podem depois ter a oportunidade de se explicar porque é que tais transações implicam seus nomes. Mas depois temos simples afirmações que foram feitas, tentativamente implicando pessoas e instituições, algumas existentes, outras aparentemente não existem. Agora, não nos esqueçamos de uma coisa. Para perceber, as transações em si, elas existem. Pelo menos a acusação americana, através chamou uma dos agentes do FBI, referiu, portanto, confirmou a veracidade das transações. Agora, outra coisa é os destinatários, isso é que é outra coisa. Pois, mas repara,
indo particularmente à questão que colocava do nome do Filipe Jacinto Nunes, não aparece como receptáculo do que quer que seja. O que se tem dito de forma bastante indireta é que terá sido enviado um valor que inicialmente dizia-se que eram 2 milhões, as tantas já eram $1 milhão e que não foi afinal para ele, foi para uma tal empresa e que o dinheiro não era para o seu benefício próprio, era para financiar a campanha eleitoral em 2014. Portanto, eu penso que os elementos que estão lá e que foram trazidos por Dino Bostan à última hora, na minha opinião como advogado, mas procuram eventualmente encontrar uma forma de baralhar o processo, desviar as nossas atenções para um contexto que é falso e perdermos do essencial. E já digo porquê. É que o ônus de joga provar... a desfavor dele, até como advogado, quando um réu traz tantas contradições assim num processo. Pois é o que eu dizia no início, pode ter falhado. Como lhe disse, na minha opinião, terá havido uma estratégia de silêncio adotada inicialmente. E me parece que, tendo em conta aquilo que são eventuais perturbações porque ele passa, era a melhor estratégia, porque quando se decidiu o que ele devia falar, os dados que são trazidos à mesa vão criar muita dificuldade para aquele tribunal para trazê-los em linha de conta. Eventualmente, se o entendimento for o de que, olha, há aqui informações que apareceram que justificam eventuais processos autônomos no âmbito do sistema judicial norte-americano, não o consultei na profundidade, não sei até que ponto é que declarações daquela natureza podem levar a que sejam abertos novos processos, mas para este processo em particular, as declarações de Dino Bostan é que nem sequer têm como ser relevantes. Aguardemos que tenhamos o dia de hoje, vai ser proferida a sentença e saberemos até que ponto é que têm sido valoradas essas afirmações. E digo mais, só para terminar, é que não cabe nem ao nosso Presidente da República, nem às outras pessoas que tenham sido citadas, os nomes que apareceram aqui na nossa imprensa, não cabe aquelas pessoas começarem a correr agora para se libarem de qualquer responsabilidade, porque a responsabilidade de provar é da pessoa que está a acusar. Agora, o indivíduo acusou, não ofereceu um único meio de prova relativamente a algumas das pessoas a que ele se refere. E depois dá-nos a nós todo este trabalhão que só vem completar uma coisa. É a expectativa que algumas pessoas têm, ou por interesses políticos, ou por serem militantes, eventualmente, de uma organização de sociedade civil que tenha se engajado bastante para que o presidente perdesse as últimas eleições, e aconteceu o contrário. Estes dados vieram confirmar aquilo que era uma expectativa de que isto tem que ser verdade. E já não importa aqui os termos tão quaisquer como estas informações apareceram, e ninguém sequer procura se ocupar de saber com que interesse é que se mencionaria o nome de um Presidente da República que acaba de ganhar eleições e sem se oferecer elementos de prova, quer dizer, palpáveis. Este aqui é o problema. Pois, este é um problema de análise política, para todos os efeitos. A sua análise, que eu queria pedir a sua análise, por que é que foi escolher aquelas pessoas, não escolheu a si, não escolheu o Namborete, não escolheu o Lutero, não escolheu a mim? Eu quero mais uma leitura da sua opinião. O que é que fundamenta, na sua opinião, que tem escolhido, por exemplo, o Presidente, tem escolhido aquelas várias pessoas que já mencionei aqui? Vou dividir isto em duas partes. Primeiro, em relação às outras pessoas, não a pessoa do Presidente. Há de perceber que não é nova a matéria segundo a qual diz-se que terá sido transferido dinheiro para o Partido Frelimo. Quanto a mim, ainda não se discutiu sequer a questão da autenticidade ou não de um documento ou outro que foram colocados. E não é nova a questão do envolvimento, a menção sobre um eventual envolvimento da nossa antiga vice-ministra das Finanças, por aí fora. Trazer a esta altura pessoas que estejam ligadas a ela, outra vez a ela mesma, para mim não cria nenhuma estranheza. Continua a fazer parte de uma estratégia bem ou mal desenhada por parte de Bostan e da sua equipe. Em relação à pessoa de chefe de Estado, me parece compreensível que depois que se tenha acusado o partido de ter recebido dinheiros, e para quem presta um bocadinho de atenção sobre o fenômeno político, as nossas relações, não apenas com os Estados Unidos, as nossas relações várias que elas são, com uma série de organizações nacionais e outras internacionais, não me parece estranho a esta altura em que vivemos um contexto, vamos lá dizer, esta sabática política em que estamos à espera que o chefe de Estado volte a tomar posse a 15 de janeiro e que a esta altura sejam incentadas estratégias que visem perturbar qualquer coisa que se passa em Moçambique. E não nos esqueçamos também de quantas pessoas ou entidades é que teriam interesse em que coisas desta natureza forem ditas, até mesmo para sustentar a eventual confusão no ambiente político interno que se está a viver. Portanto, a perturbação da ordem pública em Moçambique, não nos enganemos, não tem interesses fechados em Moçambique. Agora, se me perguntar que ligações é que isso teria com o julgamento que está sendo feito, eu teria dificuldade em dizer de forma pragmática, olha, a ligação é esta. Eu disse que estava a fazer primeiro uma abordagem de enquadramento, abstraindo-me da fala, mas agora caindo na questão concreta de Moçambique. Todas as teses a que se referiu são
são coincidentes no aspecto. Procuram trazer a ideia de haver um eventual problema. Quanto a mim, não estranho, é natural. Portanto, não podemos ter um partido com acima de 4 milhões de membros, já pensaram da mesma forma. E, naturalmente, que aqueles que estiveram no poder num determinado mandato terão maior exposição de colocar as suas ideias e que devem ser estatutariamente respeitadas e aceites, desde que se compaginem com aquilo que estiver na lei. E até agora não se falou de nenhuma situação que tenha a ver com ilegalidade, quer na liderança do Partido Frelimo, Flívio Jacinto Nunes, quer na liderança do Estado. A implicação ou a menção do seu nome, porque implicação traz outra coisa. É como quem diz revelações às afirmações do Jean Bustan. Para mim, o conceito de revelação parece trazer consigo a ideia de que foi revelada a verdade. Não é nada disto que foi feito. Foram feitas afirmações que mencionam nomes de determinadas pessoas. Esta coisa de achismos, é aquilo que sinto que tem estado a dominar um bocadinho as intervenções dos meus colegas. Eu acho que o achismo vai nos levar a um campo muito complicado, sobretudo quando está num país sério como este que nós estamos a construir. Foi feito um bom exemplo aqui pelo colega Namborete, relativamente a esta questão de quando acontece alguma coisa, as pessoas se precipitarem a darem conferências de imprensa. Deixem-me pegar mesmo este exemplo para colocar a minha opinião. Repara que apareceram 6 pessoas ou 7 que foram capturadas pela nossa polícia, indiciadas de estarem a fazer recrutamento na zona centro e norte do país, para engordar algumas estruturas que andam aí a fazer ataques em nome da Renamo, ou não sei da Renamo, em nome dela, há ali uma confusão qualquer ainda por se interpretar. E aquelas pessoas andaram a citar uma série de nomes como sendo demandantes. De entre aquelas pessoas, já apenas uma, que eu saiba, é que convocou uma conferência de imprensa para se distanciar. Se pegarmos neste elemento, então já nem precisamos julgar aquelas pessoas, porque já sabemos que os outros que não apareceram dizer que não eram eles, então são os verdadeiros mandantes. Olha, esta coisa de se mencionar nomes de pessoas, tem muito que se lhe diga. E temos muito mais facilidade agora, quando temos pessoas que até foram detidas pela polícia. Então vamos ter um julgamento. Aquelas pessoas vão poder dizer e oferecer provas daquilo que disseram. Não nos precipitemos agora em dizer que aquelas pessoas que foram mencionadas são efetivamente as pessoas da Renamo que andam a instigar as outras e a instruí-las para fazer recrutamento, para depois dizer qual é a escala dos ataques, para fora. Não. Aquelas pessoas gozam de presunção de inocência. O que estamos a dizer é, e dissemos isso em programas anteriores aqui, temos que ter serenidade. Ainda bem que os americanos se ofereceram ser muito rápidos. No dia 2, que é daqui a mais alguns dias, vamos ter o veredito final e saberemos até que ponto é que terão valorado as afirmações que foram trazidas ao tribunal, no conhecimento de que cabia a pessoa que trouxe aqueles nomes fazê-las acompanhar de um conjunto de provas. Não o tendo feito, havendo interesse, serão depois abertos os respectivos processos autônomos, vai-se investigar por aí fora. Portanto, terminando, para mim, essas teses todas tanto podem fazer sentido, como também podem enquadrar a teoria do achismo que tem sido usada aqui neste programa. Essas pessoas acham que, olha, elas acham isso, nós também achamos outras coisas. Todo mundo acha, mas entre aquelas coisas que cada um acha que compõem essa teoria do achismo, não sei quem é o seu precursor, há vários, pelo que eu vejo, os outros são os proponentes das teses que traz. Uma coisa que fica clara é que devemos ter muito cuidado com o tratamento de algumas informações, principalmente aquelas que implicam nomes de pessoas. E mais ainda quando implicam tais nomes sem elementos que colhem as pessoas a isso. Vou voltar mesmo só para terminar para esta menção de, olha, há uma empresa chamada Sunflower em Dubai. Já não se oferece mais elementos. Olha, é da empresa Sunflower que o dinheiro chega a Filipe Nunes. Como é que o dinheiro chega a Filipe Nunes? Filipe Nunes é sócio na Sunflower, tem um amigo. Não é isto que um chefe de Estado que se preze deve aparecer publicamente a falar. Ele também vai aparecer como mais um achista. Não é este o papel para que ele foi eleito em 2014 e nem é para esse tipo de mandato que ele foi eleito para 2020 e 2024. Portanto, há um conjunto de expectativas de grandes obras, há um conjunto de expectativas de muita responsabilidade com que eles têm caracterizado, que os moçambicanos têm. Não irá ele correr o risco de nos desiludir, por assim dizer, para aparecer como mais um achista. Eu queria dizer que acho que. Tanto é que o que inocenta as pessoas daquilo que são acusadas não é a sua aparição pública a negar aquilo que se diz sobre elas. A pessoa que vai provar que as pessoas estão implicadas é a pessoa que acusou, e a pessoa não fez isso. E por alguma razão não o fez. Não se menciona o nome de uma pessoa daquela dimensão por mencionar e depois largar aquilo como se fosse uma bolinha no deserto. Todo mundo que teria interesse em fazer a necessária colagem da pessoa dele ao assunto haveria de ter muito prazer em trazer elementos, e nós não tivemos elementos. Muito bem.